Olá, queridos amigos, tudo bem com você? Chegamos à reta final do nosso programa dos 10 dias de oração. O tema é o Espírito Santo e você. Discípulos, diferentes personalidades, mas o mesmo chamado. E hoje o personagem bíblico, um dos discípulos, dos apóstolos, é Simão o Zelote. Mas antes de eu ler o texto, como você já sabe, temos convidados especiais. Eu começo aqui falando do meu brother, meu parceiro, Gabriel Nespolo. Ele também é um professor, um teacher. Ele dá aula, se não me engano, de física, biologia, química, é isso mesmo? Isso aí. Prazer ter você aqui com a gente, tá? É um prazer estar aqui, gente. Muito obrigado pelo chamado. Tem aqui comigo Douglas, meu parceiro também, que me ajuda ali nas capelas, nas gravações. Ele trabalha com a parte de TI aqui do colégio e muito mais, né? Ele é um servo valoroso aqui do nosso colégio adventista. Douglas, obrigado por aceitar estar com a gente. Obrigado pelo convite. Maravilha. Tenho aqui também mulher virtuosa. É sempre bom uma presença feminina, né? Ela que é estudante do 2º ano do ensino médio. Rafa, é isso mesmo? Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Podemos orar? Douglas, ora pra gente, por favor. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui, estudando um pouquinho mais a sua palavra. Cuide de todos aqui e a família representada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, quero ler o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, que fala o nome dos 12 apóstolos. E quando fala desse Simão, diferente de Simão que virou Pedro, coloca uma nomenclatura, um título para ele, que é interessante que a gente vai debater aqui. Mateus 10, a partir do verso 2, diz: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Bom, eu começo analisando então o significado dessa palavrinha, Simão o Zelote. Primeiro que Simão já era um nome bem comum, a gente percebe isso na Escritura Sagrada. Mas pouco se fala com mais detalhes desse personagem. Apesar de ele ser mencionado aqui e ali, a gente não tem tanta parte escriturística para falar, é isso. Mas quando a gente estuda historicamente o significado do zelote, não era só a questão de alguém que era zeloso, mas ele pertencia a um grupo étnico daquela época. Então, só lembrando aqui, para você que está nos acompanhando, nós tínhamos no primeiro século os fariseus, nós tínhamos os escribas, lembrando que todo escriba era fariseu, mas nem todo fariseu era um escriba. Aí nós tínhamos os saduceus, que eram ali os sacerdotes, né, a aristocracia judaica do primeiro século. Nós tínhamos os essênios, que era um grupo também mais radical, que falava muito de escatologia, vivia no deserto. Alguns até acham as características parecidas com João Batista. E nós tínhamos também, entre outros, os zelotes, que eram considerados naquela época um grupo radical religioso. Eles eram extremistas políticos. Então, a maior parte dos judeus do primeiro século tinha essa visão aí de que o Messias era um líder militar, que ia matar os romanos, libertar Israel, mas esse grupo era mais forte isso, a ponto deles treinarem como agentes secretos ali para matar romanos e libertar Israel, começar já com que ajudando o Messias. Então, essas são as características introdutórias sobre esse personagem. Mas, Gabriel, fala para mim, qual que é o aspecto que mais te chama a atenção quando você ouve falar desse personagem bíblico? É muito engraçado, né, a gente parar para pensar como uma personalidade dessa, né, foi parar no meio dos discípulos, né? Eu acho que em primícia, né, em primeira causa, a gente pode perceber que ele tinha algo a ver com Jesus, se você olhasse, né? Porque ele acreditava que Jesus ia libertar o povo judeu, né? Ele era um judeu fanático. Ele tinha uma ideologia voltada a um fanatismo religioso. Sim. Ele era um fanático religioso ali. E eu acho muito interessante como que Deus, a figura, né, de Jesus, Cristo Jesus, cativou ele. Eu acho que, em princípio, pela libertação que Jesus poderia possibilitar. E depois o coração dele pode ter sido conquistado. Coração esse que era nervoso, bravo, né? Se a gente fosse falar até de temperamento, ele seria um sanguíneo ali, um colérico e tudo mais. Um cara nervoso, né? Pelo pouco que a gente sabe, né? Por essas características. Interessante, porque então ele realmente viu que Jesus era o Messias, mas ele viu que estava começando a quebrar
a expectativa, o paradigma que ele tinha do Messias. Eu acho isso muito interessante. Douglas, fala para mim, na sua visão, qual que é a parte que mais se destaca aí quando nós estudamos Simão Zelote? O que me destaca é a parte que ele era muito fervoroso para um lado, né? Sim. Em vez de usar para os dois lados, o lado A e o lado B, e esse mesmo fervor para conseguir alcançar pessoas para Cristo, que isso foi acontecer logo depois que ele conheceu a Jesus. Sim. Então, esse lado fervor, que depois da conversão, ele colocou em prática, isso aqui me destaca. Muitas pessoas hoje, né, acontece o que está acontecendo atualmente, né? Sim. Tem muita gente do lado A que é fervoroso, mas esquece a questão do lado B. Mas todos nós somos filhos de Deus, né? Então, a gente tem que unir os dois lados para poder trazer para Cristo as pessoas. Eu penso que esse zelo extremo dele, Jesus tentou direcionar isso para aquilo que era correto, dar um equilíbrio necessário para o ministério. É verdade, ele falou, vem cá, irmão. Vem cá que eu vou te colocar no caminho certo. Não é muito bem assim, né? Exatamente. Usa essa sua qualidade, entre aspas, para o bem. É isso mesmo. Bom, vamos ouvir a nossa Vera virtuosa, então, agora. Fala para mim, um pouco que você conhece, ouviu nossos comentários, o que mais te chama a atenção, Simão Zelote? Bom, o que me chama a atenção, um fato assim, que me chama muita atenção, tinha uma curiosidade, é que tinha o Mateus, antes que ele era cobrador de impostos. Já o Simão Zelote, então, já é meio que o contrário dele, já era de outro povo, Sim. assim. E Jesus conseguiu unir os dois, tipo assim, eu acho isso muito interessante, porque, tipo, um exemplo, é igual ele falou, A e B, tipo, não faz sentido juntar e Jesus conseguiu o oposto. E Jesus conseguiu os dois, juntar os dois, são totalmente diferentes um do outro. Eu acho isso muito engraçado, assim, a gente falar. Sim, me chama muita atenção, porque Jesus foi intencional em escolher os dois. Por vezes, nós temos a tendência de, fulano não tem as mesmas características que a minha, eu vou me afastar, não vou ficar próximo. Mas com isso, para mim, Jesus está ensinando que eu tenho que tomar a iniciativa de se aproximar de pessoas que pensam diferente de mim. Ter amor, né, também. Porque se ele não tivesse esse amor, provavelmente ele iria ver as pessoas que eram contrárias a ele, quanto os fariseus, saduceus, e ele iria isolar, né? Você não acredita em mim? Então eu quero que você longe de mim. Mas não, né? Ele teve amor, se compadeceu com essas pessoas, né? E juntou todo mundo em um grupo só, né? É interessante, como o Douglas mencionou, que hoje nós vivemos, no Brasil, no mundo, né, uma polarização muito forte política. É um tema espinhoso, né, delicado. E eu já digo aqui o posicionamento, por exemplo, oficial da instituição, do Colégio Adventista. Né? Nós não somos apolíticos, porque todas as nossas decisões do dia a dia envolvem política, mas nós buscamos ser apartidários. Muita gente não entende isso, né? Porque tem um grupo, tem um lado, e aí não consegue conversar com o outro que é do outro lado oposto. Então a gente quer convidar você hoje a refletir um pouquinho sobre esse assunto, pensando num personagem bíblico que era extremamente ativista político, que era um extremista. E Jesus precisou moldar ele. Eu queria que o Gabriel começasse, Gabriel dando um conselho, porque talvez tem pai, mãe, tio, aí familiares ouvindo a gente, que tem esse perfil. É a pessoa que vai na reunião de família e não consegue ficar sem brigar com alguém quando o assunto é política. O que você aconselharia? Na minha visão, né, pessoal, o extremismo sempre é uma coisa terrível. Leva a pessoa a um domínio, a pessoa fica meio sem saber o que fazer, né? Ela fica cativa desse sentimento, né, de ter alguma coisa. Eu acho que nós precisamos voltar a Jesus mesmo, os olhos para ele. Como o Douglas falou, ele pode transformar essa nossa energia, assim, esse nosso nervosismo em coisas boas. Então acho que a gente tem que ver o exemplo dele. Por mais que ele tinha várias, não seriam facções, né, mas vários tipos políticos diferentes para aquela época, né, fariseus, saduceus, esses zelotes, Jesus estava buscando unir todos, através do amor, né, e através sempre de calma, paz, paciência, né, palavras boas. Então, que a gente pense antes de agir, que a gente pense antes de falar, né. Douglas, dá um conselho também, você que
talvez já conversou com muita gente que pensa diferente, já talvez presenciou brigas familiares sobre esses assuntos, né? Qual que você acha que é o melhor caminho aí para alguém que está nos assistindo e tem esse perfil? Bom, como seja eu posso dar o que vamos usar essa qualidade de ser extremista para um lado bom. Não vamos querer discutir com família, amigos. Isso não leva a nada. Ainda mais esse ano. Estamos no ano eleitoral, né? Mas a gente está esquecendo do principal, que é o quê? É Deus. Então vamos focar na Bíblia, em Deus, na nossa religião e fazer o bem para o próximo, sempre pensando nisso. Legal. Bom. Serva de Deus, a pergunta que eu quero fazer para você é um pouquinho diferente, tá? É a seguinte, a gente estudou vários personagens aqui. A gente começou falando de Filipe, falando de André, Maria de Magdala, Madalena, foram vários, né? Estamos na reta final. Mas tem algum personagem bíblico que você mais se identifica, que você acha que é mais parecido com o seu perfil? Talvez um que a gente viu ou não viu aqui nesses dias. Você consegue pensar em algum? Bom, eu não vou ter certeza se vocês viram esse, mas é um que é o meu favorito, assim, eu já vi a história dele mais de 5 vezes, e eu gosto muito. Que é a história de Daniel. Legal. Daniel foi um cara, tipo, eu acho ele incrível na Bíblia. Tanto o fato que todo mundo acha engraçado, até que a gente não é da igreja, sabe, do Daniel nas fotos do leões. Tipo, tem uma noção sobre ele muito legal. Teve quando ele foi, tipo, preso, bem, e o rei queria escolher, tipo, uma comida pra ele. E eu, hoje em dia, eu não sou vegetariana, tipo, 100%, mas eu queria muito virar 100% vegetariana. E ele pediu pra comer só verduras, só coisa saudável, e mostrou Uma firmeza. a firmeza, mostrou como isso também ajudou ele a ter sabedoria, força. Então, tem muitas histórias sobre Daniel que eu acho muito interessante. Eu acho que a gente pode trazer, não sei se você já trouxe, mas podemos trazer um dia para debater isso. Eu acho que o que ela falou tem tudo a ver com o nosso tema, porque Daniel foi um líder político, foi um estadista, né? Inclusive de uma outra nação. Então, ele não se corrompeu, uma nação totalmente diferente, mas apesar de ele conhecer, ele estudou de cultura babilônica, se tornar um estadista, mas ele não quebrou os seus princípios. Isso nos ensina muito. Né? Ele foi preso por eles, né? Então, a questão aqui, para nós já irmos para a reflexão final, nós estamos falando para você fugir do termo político. Você tem que estudar, tem que posicionar, tem que lutar pelo que você acredita, mas tem que fazer isso com bom senso, com o amor de Cristo, levando a verdade em amor. Então, não permita que o seu posicionamento político esteja à frente da causa do Evangelho. Para muitas pessoas é mais importante as questões políticas do que propriamente o reino dos céus. É claro que tem pautas de um lado, de outro, que tem a ver com a nossa fé, mas nenhuma ideologia de um partido específico vai acoplar todas as ideias e os princípios da palavra de Deus. A gente tem que ter sabedoria, principalmente, eu creio, lutar por uma ideologia que busque a liberdade liberdade religiosa. Liberdade de expressão da pessoa conseguir acreditar naquilo que ela deseja, com respeito, com amor, porque é isso que nós vemos na palavra de Deus. Então, por favor, tenha suas convicções, mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Bem? Outra coisa, se você tiver dúvida, leia a Bíblia. Lá vai estar te indicando o melhor caminho. E nós jovens, como eu estou com um aluno do segundo ano de ginásio, a gente já pode voltar para os 16 anos, só que a gente não precisa se preocupar com isso, eu penso muito nisso. Deixar nas mãos de Deus, os adultos a mais, 18 a mais, a gente pode voltar com 16. Mas não é uma responsabilidade que é obrigatória. Então a gente pode procurar mais pistas do que procurar debater com pessoas e mundo para voltar. Por isso é muito isso. Bom, querido amigo, obrigado por essa questão. Estamos na reta final. Nosso motivo hoje de oração, então, foi pensando em equilíbrio, em temperança, em sabedoria que vem de Deus para lidar com os assuntos. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.